Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Tudo bem com vocês? Já já a gente começa a nossa primeira live da Futura. Obrigada por vocês aí terem esperado. A gente tá aqui um pouquinho ansiosa. E por favor, nos perdoe se a gente cometer algum erro, alguma gafe, tá? Mas a gente pensou e preparou as coisas com bastante carinho, com bastante coração e emoção. Então, daqui a pouco as nossas convidadas aí estão chegando, tá? A Vanessa Portioli e a Andrea Godoy, para a gente começar esse super bate-papo e falar um pouquinho aí dessa dinâmica familiar, né? Como que, diante desse isolamento social, como que a gente vem sentindo, né? Tudo isso, né? Então, vamos esperar um pouquinho o pessoal chegar, vamos esperar um pouquinho o pessoal se conectar aí, né? Porque a gente também teve que aprender isso, né? A se conectar, mudar os hábitos, mudar a rotina. E aí, eu já aproveito para pedir para você que quem não nos segue ainda nas nossas redes sociais, sigam a Futura lá aqui no nosso Instagram, no nosso Facebook. A gente tem um blog super, hiper, mega bacana. Também acessem lá o blog da Consultoria Futura. E na quinta-feira vamos ter uma novidade aí no nosso canal no YouTube. Tô vendo muita gente acenar aí. Bastante. Como é a nossa primeira, a gente já participou de várias lives, mas como a gente é a primeira, então, né? Às vezes eu vou conseguir acenar, às vezes eu conseguir responder aqui, mas a Vanessa daqui a pouco vai entrar aí no chat para falar com vocês, para ficar monitorando as perguntas e depois ela vai trocar com a Andrea, tá? Então, na quinta-feira a gente vai estrear o nosso canal aí do YouTube. Com um vídeo. Não vou dar muito spoiler assim sobre o que vai ser esse vídeo, mas é um vídeo bem bacana. É um vídeo bem legal, assim. E espero que vocês gostem, mas eu não vou ficar falando, não. O Fred que tá aqui assistindo a gente já sabe do que é, né, Fred? Fred vai colocar aí na quinta-feira esse vídeo. Então, espero que vocês gostem. E curtam bastante. E só mais uma coisa também. Se a gente não conseguir responder algumas perguntinhas de vocês aqui no chat, por ser a nossa primeira, então vocês podem entrar em contato com a gente, ou mandar mensagem aqui pelo Instagram, ou mandar mensagem pelo nosso Face, ou até depois eu coloco aqui, vou até pedir para a Van depois se ela pode colocar o nosso e-mail aqui nos comentários. Podem mandar e-mail para a gente, até com sugestões de outras lives, do que vocês gostariam de ouvir aí, do que vocês gostariam que a gente falasse, do que a gente discutisse. A gente não tem pretensão de ficar aqui numa conversa técnica, mas é uma reflexão mesmo, da gente conversar um pouquinho e tentar se aproximar, sabe? Então acho que a Andrea tá chegando, vamos ver. Aê, a Andrea chegou. Vamos lá, disse a Andrea. Todo mundo esperando ansiosamente pela Deia. Boa noite para todo mundo que está chegando. Obrigado por nos prestigiarem. Deia, acho que você só precisa virar o seu celular. O seu Tá, celular acho que está ao contrário. Só dá uma virada. isso. Isso! Aê! Tá gata, hein? Faz E tempo que a aí, gente não pessoal? se vê, gente. Acho que esse isolamento social, será que tá fazendo bem pra nossa cutis? Acho que não, né? Melhor tomar um solzinho, né, Deia? Eu acho, Vamos lá? gente. Vamos lá. Vamos lá, então? Vamos começar aí? Bom, A então gente hoje a gente vai ter, né? Quer bastante esperar mais gente um pouquinho? entrando. Tem Já tem umas 12 bastante. pessoas. Tem umas 12 pessoas. O pessoal Ah, tá entrando. Dá para acenar pro pessoal aí. vamos esperar mais um pouquinho, né? Mais uns 2 minutinhos. A Vanessa Minutinhos. já tá a postos. Já tá E aí no aí, nosso, no pessoal? nosso chat. Flavinha, oi Flavinha. Oi, querida. Tem um monte de gente entrando. Que bom, né? Isso. Gui, oi Ótimo. Gui! O marido prestigiando muito bem. É isso aí, Pois é, o pessoal. meu marido também entrou, mas não consegui falar acenar oi pra ele, né? Mas tamo aí.
Pois é. Mas, gente, nós estamos há 2 meses. Oi, mãe! Eu falo oi para minha mãe. Nós estamos há 2 meses, né, Déia, em casa, 2 meses que a gente não se vê também, né? A gente só se Exato. fala por mensagem, né? Pelo WhatsApp, por e-mail, por vídeo chamada. Então, também, gente, estamos aqui isolados há 2 meses, mais de 2 meses, né? Oi, maridão. Pronto, falei. Oi, Léo. Mais de 2 meses já trabalhando dessa forma, tocando a vida dessa forma, né? Tudo Comemorando aniversário, né? Dessa isso, forma. Tentando matar a exato. saudade um pouquinho, né? Dessa forma. E aí, vamos lá? Temos muita Vamos coisa lá. para falar, porque, gente, quem não conhece ainda, é que a Vanessa, a gente no Instagram, a gente não consegue fazer 3 pessoas ao mesmo tempo, simultâneo. E a gente também não conseguiu fazer no Facebook, acho que a gente está com algum probleminha na página, por isso que a gente não conseguiu fazer todo mundo junto. Mas a gente já está tentando resolver esse probleminha para as outras lives aí, né, meninas? A gente já estava pesquisando um esquema aí. Como eu disse, a gente já ativou o nosso canal do YouTube, então agora vocês nos segurem com o nosso canal no YouTube, né? Então, a Vanessa vai entrar depois, então por enquanto ela está no chat aí com a gente. Mas, para quem não conhece ainda, não viu nenhuma palestra nossa, né, Déia? Não viu, não foi nenhum curso da gente. Então, quando tudo isso voltar, temos muitos cursos na manga, né? A gente gosta muito de falar, gente. Então, às vezes, 1 hora pra gente, daqui a pouco a gente vai se segurar aqui para poder não falar muito, tá bom? Vocês cortem a gente aí, ou a gente faz a parte 2, parte 3, beleza? E vocês que mandam, gente. Bom, então quem está chegando, gente, muito boa noite, sejam bem-vindos, obrigado por participarem da nossa primeira live da Futura. Eu sou a Roberta, sou professora, sou pedagoga, sou professora de educação especial, leciono para um 5º ano, matemática, ciências e informática. Também faço parte dos líderes de educadores Google de Vinhedo, adoro tecnologia, sou apaixonada pelos meus alunos e também sou professora formadora no município onde eu trabalho. E estou aqui para ser uma mediadora dessa live, porque a gente tem as 2 estrelas, né? Que é a Déia, que vai se apresentar daqui a pouquinho, e depois a Vanessa. Então vamos lá, Déia, com você a palavra. Conte para a gente um pouquinho sobre você. Déia? Déia? Gente, internet será que resolveu dar uma voltinha? Déia? Oi, deu uma caída. Vocês estão me ouvindo bem? Agora sim. Então, Então vou ok. voltar. Com você a palavra, com a Déia, a estrela da noite. Boa noite para vocês. Para quem não me conhece, eu sou Andréia, sou fundadora da Futura. Mas hoje aqui, especialmente, eu não vou falar como advogada que sou, especialista em direito do consumidor e direito das pessoas com deficiência, especialmente na escola. Hoje eu vou falar aqui como mãe, né, para falar um pouquinho desses desafios que a gente está enfrentando nesse momento de isolamento social, né, escutar um pouquinho de você também, para a gente poder discutir como que está sendo isso para as mães, para os filhos, essa dinâmica familiar, como que está acontecendo dentro da residência de vocês. E, né, Déia, a gente conversou bastante, a gente tem conversado bastante a partir do momento que a gente, né, nos vimos trancadas em casa diante desse isolamento social, né, e a gente ficou conversando várias reflexões sobre esse assunto, e nada melhor do que você para falar um pouquinho, do que comentar com a gente um pouquinho sobre esse assunto, sobre esse tema, né? E aí a gente queria saber de você, como que vocês estão enfrentando aí essa dinâmica familiar? Vocês estão encontrando desafios? Como que é? Conta pra gente um pouquinho, porque de repente a gente estava numa vida de sair, passear, ir para a escola, ter rotina, né? E aí de repente, todo mundo vai ficar em casa, escola, trabalho, trabalhando em casa. Como que é? Conta pra gente um pouquinho aí desses desafios. Em primeiro lugar, gente, eu vou comentar com vocês um pouquinho como que surgiu, né, Rô, essa ideia dessa live, né? O porquê, eu acho super importante.
eu participo de muitos grupos, né, de mães de crianças com deficiência, né, especialmente mães de crianças com autismo. E o que eu percebia nesses grupos, né, de apoio, que a gente procurava ideia, estratégia para compartilhar, para a gente, uma dar uma ideia para a outra de como a gente poderia enfrentar melhor esse momento. E a coisa que a gente mais percebia, quase que de forma unânime mesmo, essa a desregulação emocional das crianças, né? E o despreparo, principalmente o despreparo das mães, que se sentem muito culpadas, Sim. porque não conseguem dar o suporte que a criança precisa, tanto da parte educacional como na parte de terapias também. Então, para mim, isso foi uma coisa, lá no início, bastante frustrante, porque eu faço a pós-graduação em intervenção ABA, né? Então, é uma coisa que a gente estuda, que a gente fala em palestra, né? Que a gente acha que está super preparado, inclusive com os nossos próprios filhos, na verdade, porque a minha intenção de fazer a pós de intervenção ABA nunca foi para atender outras crianças. Foi para minha dinâmica familiar mesmo, para melhorar a qualidade de vida do Rafa, meu filho. E daí a gente percebe, né, que aquele tanto de coisa que a gente aprende e que a gente estuda, num momento desse, a gente se sente muito impotente, né? Até porque essa dinâmica familiar mudou. Então, não é só a rotina das crianças que mudou. O Rafa tem um irmão mais velho, que também está tendo educação remota, quer dizer, que tem autonomia, porque já tem 10 anos de idade, tem uma certa autonomia para fazer as tarefas, para cuidar da sua agenda sozinho, mas ainda precisa muito do apoio dos pais. Então, o Rafa se vê ali, né, de repente, com uma vida que é lotada, né, um monte de terapias de manhã, ele faz fono 2 vezes na semana, TO 2 vezes na semana, aba todos os dias, né, e a escola. Sexta tinha tudo isso, e segunda, pá, não tem nada, né, só que o pai está em casa, trabalhando em casa, a mãe trabalhando em casa, e a mãe cozinha, a mãe lava, a mãe passa, a mãe é professora do filho mais velho, é professora dele. Então, isso tudo, né? E essa sensação de impotência, eu acho que é o que fica mais forte pra gente, né? De como é que eu faço para pôr tudo aquilo em prática e poder ser o meu melhor para ele. Eu acho que essa é a grande dificuldade. E eu acho que, né, quando tudo isso começou, a gente não imaginava que íamos ficar 2 meses, né, em casa, né? A gente imaginou, 15. E a gente, assim, né, no começo, não, vamos dar dica de como fazer, né? Até eu fiz um vídeo de uma amiga que me pediu, né, como manter a rotina. Mas a gente começa a perceber que no começo, para algumas pessoas é mais fácil, para algumas pessoas é mais difícil entrar na rotina. Então, eu fico imaginando para as crianças, né? E até para crianças que têm algum tipo de deficiência e se desregulam. Por quê? Porque, de repente, uma coisa são os pais no final de semana, todo mundo junto. Uma coisa é a família mudar totalmente, todo mundo junto, desde a hora que acorda, desde a hora que vai dormir, né? Então, assim, todo mundo em casa. Como lidar com isso, né? E você acha que o emocional deles, tanto dos seus filhos, até como o seu, do seu marido, ficou aí, tá mexido, tá abalado em relação a tudo isso? Muito mexido, a casa inteira, né, acaba se transformando, a gente acumula muitas funções e acho que isso mexe bastante. Uma coisa que eu queria pontuar, que eu acho bem importante, acredito que muitas pessoas que estejam nessa live, que vão entrar, enfim, estão na mesma situação que eu, o Rafa não fala, né? Então, aconteceu um episódio muito interessante aqui em casa, com o Davi, né, que entende tudo isso que está acontecendo, por que a gente está tendo que ter esse isolamento social, por que não está indo para a escola, por que as lives da escola estão aumentando cada vez mais de período e ele tem que se adaptar a isso. Quer dizer, ele tem toda essa percepção. Porém, um dia
do nada não, né? Mas de repente, ele começou a gritar, chorar, jogar as coisas e dizer: eu não aguento mais essa vida. Eu não aguento mais É, isso, mãe. Eu quero os meus amigos, eu quero meu futebol, eu quero minha vida de volta. Eu quero ir para a escola. E daí, nesse momento, me bateu um desespero e uma impotência ainda muito maior, porque eu pensei, ele tem como dizer, ele tem como extravasar, ele tem que mostrar isso, né? Ele consegue mostrar isso. E o Rafa? Né? O Rafa teve exatamente. a primeira crise durante a pandemia, ele começou a se irritar muito com o moletom que ele estava vestindo. A gente não sabia se era um bicho que tinha entrado, tiramos o moletom dele, reviramos o menino e ele começou a se morder, se bater, bater a cabeça no chão, se desregulou completamente. E assim, aparentemente não era nada físico. A gente interpreta isso como uma maneira de dizer, deu para mim, né? Eu não estou Basta, né? aguentando. Basta. Então, quer dizer, isso fica de muito forte, porque a gente consegue fazer com que ele peça, a gente consegue intervir num comportamento inadequado, né? De falar, olha, Rafa, essa não é a maneira adequada de pedir, então se você quer água, não me puxa pelo braço, o que, que você quer? Ele aponta, ou ele dá a Sim, figura. De coisa a gente consegue ir mediando, mas eu acho que é nessa parte mesmo, desse não falar, não saber demonstrar aquilo que está sentindo, é o que é mais difícil, pega pra né? gente. É É muito como difícil. a Rê também que está nos assistindo, a Rê Capovilla, falou que o filho dela também está passando por uma situação. Conheço os meninos dela um pouquinho. é, Então, assim, eles que têm uma comunicação já passam por isso, né? Imagina o Rafa, que quer dizer e quer extravasar de alguma forma, né? Então, assim, a gente também fica assim, né? E você? Como que você, enquanto mãe, se sente vendo seu filho tentar se comunicar? Porque tudo mudou. Né? A mãe tá todo o tempo em casa, o pai tá todo o tempo em casa, às vezes trancado no escritório fazendo reunião, o irmão tendo que assistir as lives, fazer as atividades em casa, às vezes a gente não pode nem sair na rua para brincar, nem sair para encontrar o vizinho ou para ver o vô que ia até em casa, né? E aí? E você? Como que você se sente? Isso também te deu aquele negócio emocional, assim, tipo, porque às vezes eu tenho hora de, tipo, meu, é um cansaço muito É, diferente. Eu até falo, né? A gente ir para a também. escola e dar aula é um cansaço diferente de quando a gente está em casa, né? Eu me sinto muito cansada mentalmente. E vou confessar que às vezes tem hora que bate aquele, né? Então eu fico imaginando para você com toda essa carga, né? E aí? Como que você se sente diante de tudo isso também? Eu vou chorar no chuveiro. Brincadeira, gente, à parte, mas a gente procura se manter, né, para a família inteira. Eu costumo dizer, né, o Guilherme é um pai extremamente presente, um marido extremamente presente, mas a criança que é a mãe, né, principalmente num momento desse, é muito incrível isso, né? O Davi está lá na tarefa, até matemática, que o Guilherme domina infinitamente melhor do que eu, é mãe, me ajuda. Então é a figura da mãe para tudo, né? Então É, bate um desespero muito grande por esse acúmulo de funções, na verdade. Né? Eu tenho normalmente uma pessoa que me ajuda aqui em casa, então enquanto eu estou trabalhando, ela está cozinhando, ela está dando o suporte que eles precisam. Então agora eu sou esse suporte, eu sou a cozinheira, a lavadeira, a passadeira, a mãe e a profissional, né? Porque no meio de tudo isso, a gente tem que trabalhar e a gente tem que se virar nos 30. é, Então bate, é um esgotamento mesmo, né? Uma vontade de sair fugida mesmo, sumir, não dar celular e sumir do mapa. ô, Mas, Deia, desculpa, pode terminar. não, pode falar. E você acha, assim, pensando em tudo isso que você falou, dessa dificuldade, acho que da parte emocional, que eu acho que é muito preocupante, né? Eu me preocupo muito quando essas crianças voltarem para a escola. Como que será esse retorno, né? Até muitas pessoas falam, né, da normalidade. Mas que normalidade será essa, né? Quando É, as coisas retomarem, né? Então, assim, você acredita que é importante
durante esse momento da pandemia, desse isolamento social, uma rede de apoio no sentido assim de auxílio para essas mães, para essas famílias e até para essas crianças. Que rede de apoio você acha que seria legal? E você faz parte de alguma rede de apoio assim para dar dica para o pessoal aqui? E gente, pode mandar perguntas aí no chat, tá? Então, a gente tem esse grupo de mães, né, que eu acho que é um apoio. Eu tenho as minhas restrições, algumas restrições ao grupo de mães, né, porque eu acredito que nem tudo que funcione para uma pessoa vai funcionar para outra, como tudo na nossa vida, né? Mas eu Sim, acho que neste momento alguém muito pesado. A gente encontra apoio numa pessoa que a gente nunca viu, né? E que de repente pode te dar uma palavra ali que acalma, que acalenta. E isso eu acho muito importante. Essa pergunta me leva a uma outra reflexão que eu acho muito importante, porque eu tenho uma rede de apoio muito forte, eu tenho uma família muito presente, eu tenho um marido que é parceiraço, né? Tenho amigos que eu sei que se eu precisar, me acode, vão me acudir. sim, Tenho terapeutas maravilhosos que dão todo o suporte. Então, apesar do Rafa não estar conseguindo, por exemplo, fazer a terapia online, né? Porque existe essa possibilidade no grupo em que faz, sim, mas não estamos conseguindo. Mas eu não fico sem qualquer suporte, né? Então, todas as dúvidas que eu tenho, eu mando e prontamente elas me respondem, com dicas, inclusive com material escrito mesmo, faça assim, faça assado, me dê um sim, feedback, dá aquilo, vamos aumentar para tanto. E eu acho que esse suporte é super importante, né? Porque acho que é importante, gente, ficar claro assim, esse sentimento de culpa. Sei que é difícil falar isso, mas a gente não pode ficar com ele. A gente tem que pensar que a gente tem que fazer aquilo que é possível, né? Sempre dar o sim, nosso melhor, pensando que tem uma outra vida ali, que vai ter suas limitações, que vai ter hora que não vai estar afim, que não vai pegar uma folha e vai fazer a tarefa inteira. Então, assim, respeitando os limites da criança, a dinâmica da casa, as suas limitações também, fazer aquilo que é possível. Então, acho que mais importante da gente pensar em que rede de apoio para quem tem, né, para quem não sim, tem tudo, né? sim, Que forma essa pessoa pode ajudar o filho, sim, mas sem ter essa culpa, essa cobrança de não estar fazendo, não estar provendo o que é melhor para os seus filhos, né? Isso eu uhum, acho mais importante. Então, nesses grupos, né, que as pessoas podem entrar e podem pedir dicas, mas sempre adaptando isso, essas dicas, para a sua própria realidade. Porque alguém pode, de repente, me dizer alguma coisa que aqui no meu universo, com o meu filho, com as características dele, com a dinâmica da minha família, isso não vai funcionar. Acho que a gente tem que ter sim, bastante consulta também neste momento para ver o que cabe, o que não cabe, até a própria rotina, né? Eu acho que a rotina, se a gente estiver falando de autismo, mais ainda para qualquer pessoa é super importante. Mas se a gente vê que a criança está desregulada naquele momento, peraí, né? É o horário do banho, dele lavar a cabeça, mas ele está totalmente desregulado. Tudo bem, eu não vou lavar a cabeça dele hoje, eu vou lavar amanhã, né? Então eu estou fazendo as atividades da escola com ele de manhã, sim. mas essa manhã ele está legal, então vamos mudar. A gente tem que ter essa flexibilidade pensando no nosso bem-estar e deles, porque se a gente não fica bem, não tem como eles ficarem também, Com né? certeza. Então, essa mediação é isso que a gente tem que prover. Eu acho que é o principal, ter essa percepção de qual momento de estimular, de qual momento que a criança precisa de cada coisa. Às vezes ela vai precisar só de colo, né? Aquele colo que vai dizer isso aqui vai passar. Eu entendo que não tá Sim. legal assim, né? Que isso é importante. E eu acho que, Déia, assim, eu acho que o nosso intuito também de quando a gente pensou nessa live é de confortar as pessoas que estão nos assistindo, principalmente as famílias, e falar: olha, vocês não estão sozinhos, né? Porque às vezes a gente dá voz às outras partes que estão vivenciando esse momento de isolamento social, e a gente às vezes deixa de olhar para as pessoas de pertinho mesmo que está acontecendo isso. Por exemplo, a família, a mãe ali que está trabalhando em casa, está tendo que assumir ali
toda a questão familiar da casa, né? Então, por isso que eu acho que esse acalento de falar, olha, ainda bem, eu não estou passando por isso sozinha, né? E aí eu acho que vem duas perguntas até que a Van fez aí no chat, né? Que a gente até conversou um pouquinho sobre a escola. Você está conseguindo manter como que é a rotina das atividades, as terapias, está dando para encaixar? O Rafa, como que é? Assim, ele no começo ele se desestabilizou mais, agora ele está mais tranquilo, está mais aceitando a situação, ou depende? Eu sei que, de novo, não dá para a gente generalizar para todo mundo, mas eu acho que o seu depoimento vai, como você disse, diminuir essa culpa de muitas mães que falam para si mesma que não estão dando conta. E às vezes, ok, né, gente? Não dá conta. Eu sei porque tenho amigos, pessoas próximas, que os filhos não possuem nenhuma deficiência e a dinâmica familiar também, às vezes, também assim, a gente às vezes também não tá bem naquele dia, né? Então, queria que você comentasse um pouquinho sobre isso também. Então, no começo eu não senti tanta dificuldade, porque eu acho que ainda era novidade para ele, né? Então, eu conseguia fazer alguma atividade estruturada com ele, no quartinho dele, na mesinha mesmo, alguma brincadeira mais dirigida, eu estava conseguindo isso. Com o passar dos dias, deixou de ser novidade, né? Daí ele não queria mais, né? Então, pela manhã, ele já tem tudo muito certinho na cabeça dele, né? Então, ele levantava, ele sabe que logo depois do café da manhã, as terapeutas chegavam, então ele ia para a porta e ficava fazendo, né, o movimento na maçaneta que estava esperando. E essa pessoa não chegava. Então, o que eu pensava? Né? Eu vou subir com ele para o quarto, e neste momento, já que ele está esperando, mas ele empurrava a mesa, ele não queria. Porque a minha figura ali não é a do terapeuta, né? Eu sou a mãe. Então, ele não estava querendo aquilo. Né? Na escola, eu estou contando com uma parceria bem bacana. O Rafa está numa Que bom. Sim, que a coordenadora é muito ponta firme, manda as atividades pensadas para ele, né? Mas nem sempre a gente está conseguindo, né, fazer. O que eu procurei depois de passar muito, de ter esse desespero inicial, né, essa sensação de impotência, foi pensar, eu vou priorizar. Né? Então, neste momento, o que é mais importante? Porque quando ele começou o Rafa tem um transtorno do processamento sensorial bem importante, né? E quando ele começou, inclusive, a regredir as coisas, o Rafa estava se alimentando com a colher, estava começando a se alimentar com garfo, e de repente ele começou a se alimentar com a mão, não aceitar nenhum talher, depois não aceitar todas as consistências, que ele já estava super bem. Então começou, né, voltar aí. Né, em muitos comportamentos. Então, o que eu fiz? Não adianta eu querer avançar neste momento se a gente tem essa parte sensorial que é muitíssimo importante, que a gente precisa resgatar. Né? Então, eu conversei com a TO dele, eu não sei se você tá aí, tá? Se tiver, beijo pra você. A Carol tá, Carol Espanha tá. Beijo, Carol. Beijo, Carol. Não estava acompanhando quem está entrando, mas a Tassi super, super ponta firme. E assim, no mesmo momento, ela ia perguntando, eu respondendo, montou uma dieta sensorial para ele incrível e que, assim, em 2 dias já começou a dar um super resultado. Né? Então, isso que eu acho que é o mais importante, uma dica que eu acho que se eu posso dar é o olhar para a criança, para as necessidades que ela está tendo naquele momento. Beijo, querida. A Tássia está aqui. Então, a necessidade naquele momento. Então, se ele estava tão desregulado assim, não adiantava eu querer sentar com o menino ali na mesinha e propor uma atividade, porque tinha algo ali que é um pré-requisito que eu teria que trabalhar com ele. Né? Então, aos poucos, estão indo. Então, ele voltou a se alimentar, né? Ele não está mais tão irritado. Então, aos poucos, eu vou inserindo, né, isso de novo na rotina dele e está dando certo assim. E espero, né? Espero que essa pandemia não demore muito, em primeiro lugar.
Mas espero ainda que a gente consiga inserir as terapias de volta nesse momento. Não, a Mayla tá aí também. Sim. Beijo, Mayla. Conseguir voltar à terapia mesmo para a gente ter esse suporte, né, das pessoas que conhecem, que trabalham com ele. E eu acho que é essa dica que eu tenho para dar de mais forte, é o olhar para a criança e o momento em que ela está vivendo para a gente priorizar para ela ter evolução. E olhar para a família, né, Déia? Porque, como a gente disse, a gente fala a todo momento, eu acho que cada um é um, né? Eu acho que mesmo a gente vivendo o ensino remoto, assim como a gente estava conversando hoje, ele mostra alguns obstáculos. Eu acho que fica mais aparente algumas coisas que já aconteciam antes mesmo da pandemia, do isolamento social. Mas não vou entrar nesse assunto, gente, senão a gente vai ficar aqui mais um tempo falando. Hoje não é o foco da nossa live essa, falar sobre ensino remoto com as crianças com deficiência, mas dá, assim, várias lives aí para a gente poder falar, né? Então, assim, a gente teve que se ver nesse momento de ensino remoto. E eu acho que é super importante isso que você falou, da questão da parceria das terapias, a parceria da escola, que é super fundamental, mas eu acho que dá para a gente sempre pensar o seguinte, às vezes o que serve para você, a gente tem que adaptar para outras situações, né? De novo, eu acho que o seu depoimento, até alguém colocou aqui no chat, que ainda bem que não sou só eu, né? Então, olha como isso é dar voz, né? Até as meninas que estão falando aqui no chat, de dar voz às famílias, dar voz às mães, que muitas vezes estão se sentindo sozinhas, às vezes, em casa, né? Eu até ouvi, até estava falando com a avó esses dias, né? Sozinhas, estamos sozinhas, né? Estamos isoladas, mas não sozinhas. Eu acho que quando a gente tenta dar a mão, ajudar, ou pelo menos escutar, né? Eu acho que isso já diminui muito a culpa do que a gente não conseguir. Ok, a gente não conseguir dar conta, né? Vamos fazer com parcimônia, né? Vamos fazer devagar. Por quê? Né? Ter tantas coisas. Eu acho que eu sempre penso que menos é mais, né? Eu acho que não dá para a gente tentar trazer a escola física para dentro de casa. Eu acho que isso não dá certo, eu acho que isso não cabe. Para as crianças com deficiência, eu acho que a gente tem que se reinventar, tem que ser, a gente tem que pensar, usar da criatividade. E acho que usar aquilo sempre com um objetivo e para quê, né? Então, assim, eu acho que o seu depoimento, assim, trouxe muito ufa, né? Isso também tô passando por isso e ainda bem que outra pessoa também está passando por isso. Eu acho que uma vai ajudando outra, assim, né? E aí? E o Davi em tudo isso? Como que fica o Davi em tudo isso? Porque às vezes você vai ter que dar mais atenção pro Rafa Exato. em tudo isso. Mas e as famílias que têm outros irmãos, né? Como fica, né? E aí? Eu acho que uma dica assim interessante que serviu para mim, volta naquela coisa. Pode ser que não sirva para todos, mas eu procuro trazer o Davi para essa realidade também, né? Uhum. Então, sempre tá, olha, filho, que coisa boa você conseguir nesse momento de raiva, de explosão que ele teve, validar isso. Poxa, não é legal mesmo, né? Não é legal, eu também tô super irritada, tô nervosa, a gente não sabe quando que isso vai acabar, mas que bom que a gente consegue falar. Não te aliviou? Porque me alivia, filho, quando eu posso falar, quando eu falo para o seu pai, quando eu falo para você. O Rafa não tem essa ferramenta, ele não tem, né, da maneira que a gente tem, ele não tem a fala, mas ele pode Sim. extravasar de outras maneiras, ele pode comunicar de outras maneiras e a gente tem que estar atento a isso. Porque ele ficou um pouco assustado quando aconteceu isso com o Rafa. A gente realmente nunca viu ele tendo uma crise, né? Ela foi uma criança Uhum. muito, muito tranquila, né? Nesse sentido. E daí ele assustou bastante. Eu falei, por que isso? Porque a gente sabe comunicar aquilo que a gente está sentindo, né? Quando as coisas não estão bem, quando a gente tem uma dor. E ele não. Né? Então, até nas atividades, eu procuro sempre falar. Até quando o Rafa pede água, eu falo assim, pede pro seu irmão, por favor, Rafa, a mamãe tá ocupada agora. Se o seu irmão precisa de ajuda, Davi, seu irmão tá com essa tarefa aqui agora para fazer, você pode ajudar?
Davi, que tal desenhar agora com o Rafa? E inserir ele Legal nessa. Porque isso. Sim, é legal. é importante, né? E porque ele está ajudando, e quando ele consegue, olha, fui eu que fiz isso com o meu irmão, né? Então é o que eu estou tentando fazer. E é o que eu digo, né? No meio de tudo isso, você está ali cortando uma cebola, olhando a lição, falando para o outro, olha, não vai sair se não fizer isso aqui direito, né? E tomando conta do Rafa, e o marido lá no escritório gritando que precisa de alguma coisa. E é isso que eu acho que todo mundo está vivendo, né? Então, fazer aquilo que pode, na medida que pode, quando pode, né? Sempre dando o nosso melhor. É assim que eu estou fazendo com todo mundo em casa, na verdade. Odeia, mas assim, aqui entre nós, gente, vocês que estão aí no chat, nós nunca passamos tanto tempo juntos dentro de casa. Mesmo a gente Verdade. tendo, às vezes, 30, 20 anos de relacionamento, ou mesmo sozinhos, a gente nunca passou tanto tempo fechadinho dentro de casa. Então, você acha que esse tempo que você tem passado aí, todo mundo dentro de casa, você passou a conhecer algo que você até então desconhecia dos seus filhos, do seu marido ou de você mesma? Você acha que isso possibilitou você conhecer algo que você jamais imaginaria? Eu acho que sim, eu acho que tudo fica mais à flor da pele, né? Então, a gente conhece as pessoas, mas eu sinto que assim, tá tudo ali muito. Qualquer coisinha explode, né? Então, assim, o Rafa teve essa crise, o Davi também, às vezes, super estressado, o Guilherme super estressado, eu super estressada em vários momentos também. E acho que isso faz parte de tudo isso que a gente está vivendo, né? Não vi nada assim escandaloso, não, que eu posso dizer, nossa, isso mudou drasticamente. Eu acho que é isso, né? 24 horas ali junto, mas eu tenho uma parceria muito grande dele, e assim, nisso a gente está conseguindo conduzir super bem, ainda bem. Que bom, né? Mas, gente, tem famílias que vão dar um livro, né? A gente daria um livro, né? Até eu tô me conhecendo, gente. Quem não tá se conhecendo interiormente, não é verdade? É, Eu até brinco com o Léo, meu marido. Eu acho que ele nunca ficou tanto tempo em casa, porque ele só viaja, né? Então, acho que a gente nunca ficou tanto tempo juntos. Mas tá bom, tá, gente? Não tô reclamando, não, tá? Odeia, e tem uma pergunta aí no nosso chat. Como que você lida com as crises do Rafa? Você comentou que até ele teve uma crise que até então ele nunca mostrou esse comportamento, né? Então a pergunta é como que vocês lidam quando acontece alguma crise do Rafa, alguma coisa, ou alguma crise que ele nunca teve para vocês é novo? Como que vocês estão lidando com isso? essa foi ainda bem o único episódio. E volta naquela coisa, como é diferente a gente estudar uma coisa, ver no livro e falar assim, olha, na teoria eu sei que é assim que tem que intervir, né? E uma coisa é quando passa e com o filho, né? Porque talvez com outra criança, talvez eu tivesse, sei lá, uma outra atitude, um outro comportamento. Mas eu me Sim, desesperei. Nele momento, eu me desesperei muito, porque ele batia com a cabeça no chão. Então, assim, eu procurei manter a minha calma e, naquele momento, cuidar para que ele não se machucasse e deixar uhum, aquilo acontecer, né? Então, assim, eu segurei a cabecinha e não fiquei falando muito, porque eu senti que era um momento de, meu Deus, eu não estou aguentando mais, né? Então, eu dei o suporte para isso dessa maneira, nesse sentido, né, de para ele não se sim. machucar, né, com essas autoagressões, e esperei ele acalmar, né, e depois que passa tudo isso, a gente foi redirecionar para uma outra coisa, alguma atividade que ele gosta de fazer, então a gente ficou todo mundo ali com ele, deu bastante atenção, depois em outro momento, né, naquele momento a gente procurou ali que ele não se machucasse, e sem enfatizar mais ainda aquela situação, né? Mas o sentimento inicial foi de muito desespero, porque eu Eu realmente imagino. não sabia o que estava acontecendo com ele. Ideia, a gente recebeu uma pergunta que eu acho que tem a ver
falando de toda essa mudança, de mudança de rotina, mudança da dinâmica familiar, quando tiver assim, as aulas irão retornar, como que você acha que o Rafa, ou até mesmo o Davi, ou de uma forma geral, como que você vê esse retorno? Você acha que terão ali alguns comportamentos inadequados que vão aparecer? Você acha que terão resistências? Como que você vê isso? Eu acho que sim, é muito possível que aconteça muitos comportamentos inadequados, porque, como eu disse, ele tinha uma rotina muito intensa, né, de Uhum. atividades, a gente parou tudo, então eu acho que esse voltar também talvez tenha que ser um voltar devagar. Eu não sei, né? O Rafa é uma caixinha de surpresas, de repente é o que ele está querendo, né? Que maravilha, voltou tudo. Eu acho um pouco difícil, eu acho que as coisas a gente vai ter que sentir cada criança, né, também, e vai ter que ter uma adaptação para este momento também. Eu acho que às vezes pode ser necessário, sim, ter que dar um passinho para trás para a gente conseguir caminhar adiante. Você acha Acredito que sim nisso. você acha que ele está sentindo falta da escola? Muita falta da escola, muita falta das terapias, muito. Ele quer a vidinha dele de volta, isso eu não tenho qualquer dúvida. Ele não precisa falar para a gente saber disso, né? O quanto faz diferença, o quanto é importante na vida dele e de todos nós, né? Mas eu acho que isso também é uma coisa muito legal de falar para as famílias, que ok também se esta adaptação tiver que ser feita, né? Eu Acontecer, estou né? se tiver que acontecer, né? Nossa, ele não conseguiu ficar 5 horas na escola. Meu Deus, deu um passo para trás. Mas às vezes esse passo para trás pode ser necessário, né? Então ele faz 2 horas de terapia super bem, por exemplo. Né, super bem. E às vezes termina a sessão de fono, de TO, e daí já faz a sessão de 2 horas de aba e já vai para a escola e fica super bem no momento todo. Pode ser que a gente não consiga isso logo de cara, né? Que tenha que reduzir aí a hora de terapia, sempre, claro, com um propósito, com uma meta, sabendo onde a gente quer chegar, né? Acho que isso Com é bem certeza. importante, né? Sabendo, tipo, não vai contar para ficar tendo o resto da vida, né? Do ano, sei lá, eu também quando que a gente volta, mas estudando 3 horas, por exemplo, mas estou com uma meta para ser seguida dentro de um planejamento, né? De um plano desenhado para ele. Mas ok, então eu acho que isso também vale a reflexão, aí eu deixo para as mães, porque é uma coisa que realmente pode acontecer, né? E é uma coisa que se a gente não para se policiar e para pensar diferente, a gente cai nessa, né? Porque quando eu vi aquela criança que já estava comendo tudo em pedaço, que a fono maravilhosa também tinha trabalhado super bem isso com ele, a criança não quer, né? Então a criança começa a colocar com a mão, começa a beber água do copinho de uma maneira super inadequada. Eu pirei, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Não, mas Voltou ok, tudo, né? vamos voltar. Então, um pouquinho eu dou, um pouquinho você dá, né? Ma- Então, trabalhando com muito reforço, mas né, foi necessário. Já voltou. Poderia ter, in- assim, ter precisado insistir isso mais um pouquinho de tempo. Incessante, né? Exato. Mas é importante a gente estar aberto para isso. Porque o que a gente está vivendo, a gente não tem precedente na história, né? Desse momento Não, insano vivendo, né? Então é importante as famílias pensarem que não tem fórmula, né? Então a gente tem que ter esse olhar para ver que essas adaptações, não só da escola, não só das terapias, mas em casa também, né? Que para a gente todo vai ter que mundo, fazer né, Deia? Acho que todo para mundo. todo mundo, né? Para todas as crianças. E eu acho que, como você disse, é algo novo. Tipo, eu sou professora de sala regular, tenho algumas crianças com deficiência, com dificuldade de aprendizagem. E aí, né? O que a gente vai fazer quando a gente voltar? Como? Como será isso? Até Exato. o pessoal colocou aí no chat, eu acho que é uma palavra bem legal, que é flexibilizar. Eu acho que é repensar essa forma, né? Até na questão, como a gente vai avaliar a aprendizagem? Até
foi perguntado no chat em relação ao Rafa, por exemplo, de repertório. Você acha que ele perdeu o repertório ali nesse momento de isolamento social aí, em relação a esse período? Ah, o Rafa perdeu? Perdeu. A gente faz esse trabalho de resgate o tempo todo, né? É o que eu falo, eu sempre estou conversando com as terapeutas, com a supervisora dele, com o TO, foram para ter esse resgate. Mas sim, teve, com certeza teve. Então, Sim. coisas que ele não fazia, como sentar, por exemplo, no rack para pedir a televisão. Não, tá o controle remoto aqui, você sabe pedir. Quer dizer, mas isso já era uma coisa que estava muito bem estabelecido para ele, né? No repertório dele. Ele sabia como pedir de uma maneira adequada. Então, teve que ter muita insistência, né? Assim, muita persistência para o tempo todo. Não, vamos fazer da maneira que é correta, vamos fazer da maneira adequada, né? Mas essa própria forma de se alimentar que eu comentei, né? Então, teve sim perda de repertório. Que a gente Até a gente, né? Até a gente, né? Com certeza. Gente, Deia, foi muito legal falar com você, porque daqui a pouquinho eu vou chamar a Van. A gente tá 15 minutinhos aí do finalzinho da nossa live. Deia, mas foi muito gostoso. Topa uma parte 2? Eu acho que o pessoal que também tá nos assistindo aí, acho que tá gostando também da nossa conversa. Passa muito rápido, gente. Instagram. Eu acho que vocês deveriam deixar 1h30, 2 horas. Mas vocês iam aguentar a gente ficar falando 1h30, 2 horas? Deia, mas foi muito legal. Só mais uma dicasinha. Claro, daqui a pouco eu vou chamar a Van. Vanessa Portioli, professora de educação especial de crianças. Gente, sugue essa mulher. Tá bom? Gente, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Estava um pouquinho nervosa no começo, vocês me desculpem, porque, como a Roberta falou lá naquele testezinho que a gente fez à tarde... Não acabou ainda não, gente. Espera aí um pouquinho. Não acabou. Eu estou me despedindo, tá, gente? Porque eu vou sair para a Vanessinha entrar. Então, 1 milhão de beijos para vocês. Desculpem esse nervosismo aí inicial. E vão colocando aí as dúvidas de vocês, sugestões para outras lives, que a gente volta sempre tentando trazer o melhor. Saudade de você. Saudade, gente, de trabalhar muito. Isso, verdade. Gente, beijo enorme. Beijo, Deia. Obrigada. Vou chamar a Vanessa. Beijo, Deia. Beijo. Vanessa Portioli já pediu aqui? Aham. Estamos aguardando Vanessa Portioli. Se o meu celular deixar, vamos ver. Ixi, meu celular. Peraí. Vanessa Portioli. Vamos lá para a segunda. Estrela da noite, Vanessa Portioli. Vamos falar um pouquinho agora. Vai dar só um pouquinho para a gente falar dessa mudança nos professores, gente. Oi. Né, amiga? Oi. Oi, cheguei. Um pouquinho? Chegou a segunda estrela da noite? Cheguei. Para quem não me conhece, eu sou a Vanessa. Sou professora de educação especial nos municípios de Campinas e Vinhedo. Trabalho com criança surda em Vinhedo e na educação infantil, com as crianças deficientes da educação infantil, da rede pública. E trabalho na Futura Consultoria com essas duas profissionais maravilhosas que eu estava aqui babando na live de vocês duas. Eu estava aqui assim, falei assim, hashtag orgulho. Mandamos bem, gente, das na primeira meninas. live. Demais. Eu tô nervosa no comecinho, mas eu acho que tá bacana um assunto, né, Van? Acho que a gente conversou bastante nessa época de isolamento social aí. Muitas angústias. A gente aí, de repente a gente estava na sala de aula, na escola, e de repente a gente está em casa, né? E aí? Você sentiu que essa dinâmica mudou aí? Como que você se sentiu enquanto professora? Com os outros professores? E aí, como que você viu essa mudança? Hashtag sessão desabafo agora, tá? Então vamos lá. Cuidado, cuidado com o desabafo. Não, foram só... eu acho que essa quarentena está sendo um momento... Até algumas pessoas colocaram aí, né, no chat, que é um momento de autoconhecimento para todo mundo. E foi um momento de autoconhecimento muito do meu profissional, né? Enquanto professora de educação especial nesse ensino remoto. Qual é o meu papel nesse ensino remoto? Verdade. De que lugar que eu falo? Eu falo de uma professora de educação especial que é professora em 2 redes públicas.
e que atua com um público carente social e economicamente, que não tem Sim. acessos às tecnologias e tudo mais. Paralelo a isso, é um serviço público que não estava preparado para o ensino remoto. Então, a gente teve que se organizar aí. Cada prefeitura se organizou de um jeito. O ensino particular, muitos já tinham algumas ferramentas e só potencializaram esse uso, mas o ensino público não. E daí, me trouxe vários questionamentos que eu tenho compartilhado com a Roberta, com a Flavinha aí que está participando, super parceira dos cafés filosóficos. Quem sou eu nessa vida de educação especial na quarentena? Qual que é o meu papel de professora? Como é que eu alcanço esse aluno? Porque eu fico pensando, ok, né, vou separar o meu trabalho. Então, em Vinhedo, eu trabalho com aluno surdo. Eu pego lá o conteúdo que o professor postou, faço em Libras, está acessível, né? Uhum. Teoricamente está acessível. E aqui em Campinas? Eu tenho muitos alunos... Gente, desculpa, minha Olha a cachorra Nina! participar da live. Olha a Nina atrapalhando. É a vida real, gente. E aqui no serviço, e aqui na educação infantil? Onde nós não temos um conteúdo propriamente dito. A gente está se organizando com posts em rede social, mas eu tenho 2 alunos, particularmente, que estão me tirando o sono. Como eu chego nesses alunos? São crianças PCs extremamente comprometidas, né? Motor muito comprometido, cognitivo muito comprometido. Sim. Como que eu chego? Porque ele não tem acesso àquele conteúdo que a gente está postando no Face, né? Ele não consegue fazer essa atividade. Sim. Construir um trenzinho de rolinho de papel. Como que eu faço? Então, assim, me fez repensar no meu papel de professora, nas adaptações. É adaptação só de folhinha? Se eu tenho um aluno mais deficiente intelectual, mais de boa, síndrome de Down, você faz uma adaptação de folhinha, manda para casa, ele faz, retorna para a escola. Ok, mas daí você volta, né? Que nem vocês falaram, acho que a Rô falou aí, de você perpetuar a escola para dentro de casa, de você transformar a casa numa escola e continuar com a folha, né? E nem sempre aquele que é um aluno com síndrome de Down, a folha vai servir também, né, Van? Eu acho que é o que a Deia falou muito. Eu acho que nem sempre o que dá para um, a gente consegue fazer para o outro, né? Eu acho que é uma tarefa muito árdua. Eu acho que tirou muito o nosso sono. Eu acho que no começo, principalmente assim, eu acho que a insônia tomou conta de muita gente, né? Do que fazer, aonde ir, né? Muita gente colocando aí muito desafiador. Como fazer tudo isso? Porque não é só a questão da folha, né? É a questão assim, como que eu vou personalizar esse ensino remoto, essa educação que está fora da escola para esses alunos que têm que precisam de uma flexibilização. Como fazer isso? Como personalizar isso? Mesmo numa sala de aula que a gente não é uma sala homogênea, mas cada um aprende de um jeito. Como personalizar isso? Então, eu acho que isso tirou o sono de muita gente. Eu acho que continua tirando, mesmo a gente estando ali 2 meses. A gente sabe que tem muita coisa que não é o ideal. E a gente tem que tomar cuidado, Rô, com uma coisa que foi, na verdade, o Tchan que me despertou toda essa reflexão. Para a gente não voltar na classe especial. O que era a classe especial, né? Então, eu tinha um ambiente escolar com as salas dos típicos e a sala das crianças com deficiência. E daí, eles tinham as próprias atividades deles ali. Então, esse ensino remoto, eu estou percebendo que talvez ele está trazendo um ensino remoto de classe especial, onde as crianças típicas recebem um X atividade e as crianças com deficiência recebem outro tipo de atividade, diferente do seu colega. Então, e às vezes você uma cria pilha, ali, né, de atividade, né? Então, aí, para outra live, para outra live. E então, assim, a gente tem que tomar cuidado com isso, para a gente não voltar nesse momento à classe especial remotamente. Então, eu dou uma folha lá com 30 perguntas para os coleguinhas, mas para aquela criança com deficiência, eu peço para ele desenhar a casinha. Né? Nossa, amiga, 30 perguntas? Pô, que professora você ia ser? Nem para meus alunos eu dou 30 perguntas?
Gente, não são 30 perguntas, tá? Não são. Não, amigo, eu Não, entendi o que você tô quis dando uns dizer. exemplos assim de umas vivências próximas. 10 perguntas, vai. Então, acho que é essas reflexões que eu trouxe, sabe? E daí eu trago ainda um outro paralelo social e Então, econômico. mas vai, porque a gente tem poucos minutos. Eu acho que é melhor Tá. finalizar, gente. Gente, podemos Então tá, fazer um round, só. um segundo round? Vocês topam aí? Coloquem joinha aí pra gente no chat. Faz joinha. Não, só pensar, essas crianças elas têm acesso a essa tecnologia? Ainda tem isso, fica essa pergunta. Elas têm uma internet, um celular, um acesso, um celular que rode vídeos, que rode, entendeu? Ainda temos isso. Temos essas ferramentas tecnológicas, essas crianças têm acesso a isso? Sim. Então, isso tem me despertado. Tá pesado aqui a reflexão da quarentena. Mas eu acho que são reflexões que a pandemia nos trouxe, o isolamento social nos trouxe. E eu acho que são reflexões super positivas que a gente tem que tirar desse momento. E eu acho que a gente tem que tentar, enquanto parceria, enquanto comunidade, pensar em tudo isso. Eu acho que a gente consegue muito quando a gente tem um trabalho conjunto, um trabalho de parceria, que é o que a gente estava conversando hoje, de entender a nossa comunidade. Né? Eu acho que, lógico, cada lugar tem sua peculiaridade, cada lugar tem seu jeito, mas quando a gente tem um trabalho de parceria, a gente consegue muita, 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 muita coisa. Né? E eu acho que dava para a gente falar tanta coisa, né, Wanda, dessa questão da escola, mas eu acho que o professor também, né? Eu acho que aquilo não tá fácil para ninguém, né? E o professor se viu com uma carga emocional também tão grande que eu me vi, né? Nisso. Você também se viu. Eu acho que tantas outras colegas que são aqui, que são professores e que são mães também, eu acho, mães ou pais, eu acho que não tá fácil para ninguém, né? Então a gente foi se adaptando a esse momento, que acho que a Renata não tá mais, não sei se a Renata Capovilla tá aí, mas eu ouvi numa frase dela que a gente estava lá de fora da cachoeira, né, naquele banho gelado. E aí, de repente, todo mundo teve que entrar e tomar aquele banho geladão, né? Eu já tava um pouquinho lá, assim, na tecnologia, mas tive que ir lá embaixo, daquela queda d'água da cachoeira. E aí, né? Como que a gente faz tudo isso? Por isso que eu acho que muitas coisas se acentuaram nesse ensino, na forma como está esse ensino remoto. Mas daria para a gente ficar falando um monte de coisa aqui, né, Van? Mas eu acho que está na hora da gente se despedir, porque vai acabar o tempo e é muito chato a gente acabar e puf, acabou, gente. Então eu agradeço poder estar aqui, compartilhar os meus pensamentos da quarentena, as minhas reflexões enquanto professora de educação especial, nesse momento que está difícil para todo mundo. Eu tenho compartilhado muito com umas amigas, né? Graças a Deus eu tenho amigas super parceiras, que a gente compartilha bastante isso. E eu trago essa reflexão para vocês que são professores aí também, para a gente ir pensando junto, né? Todo esse processo de ensino. Um grande beijo. Valeu a todos que acompanharam aí a nossa live, ficaram com a gente nessa 1 horinha aí. Temos 2 minutinhos. Acho que é isso. Pode com a palavra Roberta, gente, agora. E mandem pra gente aí o que vocês gostariam que a gente abordasse também nas outras lives. O Walter Reinas, que é o pai da Deia, né? Tá perguntando quando a gente vai fazer. Acho que na outra semana, né? Vamos dar um tempinho pra todo mundo sentir falta nossa, né? Assim, né, Van? Porque a gente tava pra dar uma saudade de todo mundo. A gente pra dar uma saudade de todo mundo, mas a gente tava se adaptando a toda essa nova rotina que não tava fácil pra ninguém. Mas coloquem aí, mandem sugestões pra gente de temas. Olá, Rô! Ó, esse assunto aí foi o que pegou, educação infantil. E você manja muito disso daí, né? Como diz você, desses paranauê da educação infantil, entendeu? Eu acho que dá uma live super bacana da gente falar desse tempo de pandemia, porque, assim, nos grupos que eu tenho participado, muita coisa em relação aos questionamentos em relação à educação infantil, né? Mas, gente, obrigada, é isso. Adorei vocês aqui conosco. Obrigada por terem participado. Não deixem a gente, nos sigam nas nossas redes sociais. A gente tá com saudade de vocês, tá? Não abandonem a gente, tá bom? Muito, muito, muito obrigada por essa live. Foi ótimo. Passamos no teste, gente. Primeira live da Futura. Passamos. Uhul! A tecnologia super feliz. Nos aguarde agora. Instagram, você que nos aguarde. YouTube, você que nos... Ai, gente, não se esqueçam da surpresa quinta-feira, né, Vanessa? Sim! Essa quarentena está me trazendo muitos desafios. Eu estou sendo desafiada nessa quarentena. A tecnologia está corroendo aqui, ó,
por lugares nunca antes navegados nesse cérebro. Deia, foi ótimo. Um beijo, viu? Meninas, saudades de vocês. Beijo grande no coração de todo mundo. Obrigada, gente. Boa noite. Tchau, gente. Tchau, tchau.